Olá, hoje eu quero falar com você e quero fazer a seguinte pergunta, uma reflexão. O que te impede de aprender inglês? Pense nessa pergunta. O que hoje me impede de aprender inglês? Se você já tentou aprender inglês, se você já desistiu, né? Então é uma pergunta que eu quero que você reflita, que você pense ativamente nisso. Bom, há muitos anos dando aula, tendo uma escola online, eu me deparo com várias situações, né? Os alunos que me procuram não é normalmente pelo financeiro, né? Mas vamos supor que fosse pelo financeiro. E aí a gente lembra que tem Duolingo, tem vários vídeos na internet para aprender inglês. Então, esse argumento para não aprender inglês já não seria válido mais, né? Bom, mas assim, qual seria então os argumentos que você tem para não aprender inglês? Na verdade, já para pensar que talvez nós sejamos muito bons em arrumar argumentos para não estudar inglês. E pode ter vários motivos. A procrastinação, que é algo que você luta para não fazer porque você não tem prazer naquilo. Tá, professor, você está falando isso, eu já sei disso, eu já não aprendo inglês, você quer acabar comigo? Não, eu quero trazer a solução. Bom, para quem não sabe, eu tenho uma escola de inglês online, tenho minha própria metodologia. O nome da minha escola é Outcome, que quer dizer resultado, e é isso que eu busco a todo momento. E depois de muito tempo estudando, fiz letras, né, e aprendi. Já tinha, eu sou autodidata, mas depois eu fiz letras e também eu fiz o quê? E comecei a estudar como que o ser humano aprende. Fiz um curso da Rebecca Brown, Learning to Learn, Aprendendo a Aprender. Foi um curso muito bom. Depois eu fiz Economia Comportamental, que tem tudo a ver com escolhas, portanto, como que a pessoa encara o aprendizado, né? E recentemente comecei a estudar também sobre neurolinguística e uma coisa super legal é esse livro aqui, ó, O Poder do Hábito, né? Quem não leu deveria ler. Muita gente fala assim, eu tenho, professor, mas eu não li. Leia, é muito legal, né? Bom, o que o poder do hábito pode falar para a gente em termos de aprendizado de idiomas? Muito. Eu estava analisando esses dias e até com uma certa frustração, porque assim, meu método funciona, né? Algumas pessoas às vezes acaba patinando, mas a maioria consegue dar conta. Só que uns dão conta mais que os outros. E aí eu comecei a estudar fundo, porque a ideia, lembra-se que outcome, o nome da minha escola, é resultado. Então, ou seja, eu não descanso enquanto eu não encontrar um resultado. E ao reler esse livro, eu me deparei com uma coisa muito bacana. Bom, vamos lá, você quer aprender inglês? Então responde isso, ó. Se você realmente quer aprender inglês, pensa comigo. Quando você vai ao médico e você tem ali alguma coisa e o médico fala para você assim, olha, senhor Jorge, você vai ter que tomar esse remédio aqui de 8 em 8 horas. Aí eu faço assim, eu venho para casa e falo, bom, se eu tenho que tomar de 8 em 8 horas, que hora que eu preciso tomar para não dar de madrugada? Né? E aí você faz um cálculo ali, aí coloca no celular para despertar. Despertou, você vai lá e toma um remédio. E geralmente, por uma semana, por 3 dias e por aí vai. E aí, ao seguir essa receitinha, você vai se curar daquilo que você precisa se curar. E se o inglês fosse a mesma coisa? Foi aí que eu tive uma ideia bem interessante. No livro O Poder do Hábito, eu não vou falar sobre o livro agora, porque é muita coisa, mas basicamente, para o inglês, o que interessa é o seguinte. A primeira coisa que você precisa fazer é ter uma deixa. O que é uma deixa? Você precisa ter, em inglês é cue. Você precisa ter alguma coisa que te mostre que você tem que aprender inglês. O pessoal normalmente vai fazer o quê? Colocar uma notificação no celular, mas tem um monte de notificação no celular. Então, eu prefiro ir para o outro lado. Daí eu tive a seguinte ideia. Recentemente, eu criei uma coleção de livros para minha escola, né? Esse aqui é o intermediário. Eu tenho ali o Let's Get Started, que é o primeiro. Eu tenho esse aqui, que é o Stay Sharp, que é uma continuação para aluno aprimoração em inglês. E o Moving Forward, que seria, ou seja, para quem está um nível mais avançado. Bom, inclusive vou deixar o link aqui embaixo para quem já quiser adquirir o livro para poder ir estudando. Mas vamos lá, qual que é o ponto principal? Beleza, você deixou o livro ali numa escrivaninha, num lugar ali que você é visível, porque pensa bem, tem um monte de curso na internet, mas você não sabe nem onde achar, você esquece, você vai se distrair com outras coisas. Mas veja bem, imagine que você tivesse um curso que você pudesse seguir, que inclusive é meu plano aqui nesse canal agora. Tá, o livro está lá na mesa, você vê o livro lá, poxa vida, eu preciso estudar, né? Então essa é a deixa, tá?
Bom, depois da deixa, eu preciso do quê? Eu preciso de algo que me mostre que eu estou aprendendo, né? E nesse livro, entre outras coisas, eu vou mostrar uma parte, por enquanto, que eu julgo ser a que vai dar mais certo se você tiver essa ideia de tomar um remedinho, né? Que é o seguinte, quando eu abro aqui o livro, né? Aqui são as páginas do livro, tem os exercícios, do meio para frente, eu criei essa seção aqui, ó. Se vocês repararem, inclusive está até escrito ali, né, que eu fiz um projeto com a minha filha, né, e às vezes eu também faço para mostrar para os alunos, eu tenho ali, ó, espero que dê para ver, sentences 1, sentences 2, né, e por aí vai. Esse livro, inclusive, ele vai até 200 sequências de 5 frases. Qual que é a ideia? Você, como aluno, vai criar uma meta. E a meta é o seguinte, bom, eu vou pegar esse livro que o professor me recomendou e vou estudar 5 frases. Uma coisa que o aluno sempre fala, professor, não tive tempo, minha vida é uma correria, minha vida é uma loucura. Eu vou te dar uma triste notícia, você nunca vai ter tempo, sua vida nunca vai deixar de ser uma loucura, entendeu? E, aliás, talvez você precise do inglês somente porque sua vida é uma loucura, né? Você está trabalhando numa empresa, você quer viajar, sua vida vai ser uma loucura sempre. Então, essa desculpa também, infelizmente, pessoal, tem que ser franco. É uma desculpa que a gente inventa. Eu invento minhas desculpas também, né? Por exemplo, gravar vídeo na internet, eu já fiz várias desculpas para não gravar vídeo na internet, mas cá estou eu fazendo o vídeo para vocês. Bom, então vamos lá. Vamos pensar o seguinte, ali naquela sessão eu coloquei apenas 5 frases. Vamos supor que você disse para você mesmo, não, agora eu vou cumprir minha meta, igual ir para academia, igual qualquer outra coisa, e vou estudar inglês. Mas eu não tenho tempo, né? A outra coisa, você já deixou escovar os dentes por não ter tempo? Né? Provavelmente não, eu espero que não, inclusive, né? Talvez você deixe de almoçar, mas você come alguma coisa, você não fica sem comer nada, não tem como você... Nossa, não tive nem tempo de comer. A gente fala isso, mas sempre come alguma coisa. Bom, o que eu peço para o aluno fazer? Vai na sessão, né, das frases e fala assim, ó, hoje eu vou ler essas 5 frases para eu ver se eu entendo essas frases. Só isso. Aí eu falo para o aluno, vai lá e faz um tique. Eu li, marca a data, inclusive. Eu li as 5 frases do livro e entendi. Vou dar um exemplo aqui, ó, vou pegar aqui na sequência 13, né? A primeira frase que eu tenho ali, ó, there's a nasty smell coming from the kitchen, né? Nossa, professor, eu sei o que é kitchen, mas eu não sei o que é nasty. Perfeito, você sublinha só essa palavra, né? A ideia é que o aluno faça alguma coisa. Por exemplo, ele fala assim, não, eu só consegui ler as 5 e eu percebi que lendo as 5 tem umas 3 frases que eu não sei. Perfeito, cumpriu sua meta. Gastou ali 2, 3, 4, 5 minutos no máximo. Mas aí eu tenho o dia seguinte. No dia seguinte, você pode fazer o quê? Procurar algumas dessas palavras, Google Tradutor, qualquer IA, um próprio dicionário, o que for mais prático, né? Bom, cumprir a segunda meta, que seria aprender essas palavras. Professor, mas eu esqueço. Por isso que tem que fazer todos os dias. No terceiro dia, aí vem minha dica de ouro, tá? Como eu te disse, esse livro tem 200 sequências de 5 frases, certo? Só que quando o aluno vai fazer os exercícios, ele vai criar outra frase. E aqui é a cereja do bolo. Por quê? Porque quando você lê, você é um aluno passivo, ou seja, você está só consumindo o conteúdo que está pronto ali. Quando você cria uma frase para aquela frase, você ativamente vai criar uma outra frase. Professor, mas eu não consigo. Pode usar a tecnologia. Professor, mas se eu usar a tecnologia, eu não continuo sendo passivo? Não, porque você está escrevendo. E um lance importante aqui. Hoje em dia, tudo muito digital, tudo muito rápido, mas não dá tempo do seu cérebro absorver. Há estudos sérios que dizem que quando você escreve, você realmente, mecanicamente, ali, lápis, papel, caneta, e vai lá e escreve, você grava muito mais. Eu tive essa experiência, inclusive com os alunos, eu percebi que quando os alunos escrevem, o resultado é muito mais robusto, muito mais palpável. Então, ou seja, qual que é a proposta aqui? Que você... professor, você está vendendo um livro. Sim, estou vendendo meu livro. Mas eu não quero comprar um livro, professor. Eu consigo fazer isso? Consegue. Como? Inclusive, nesse livro eu falo sobre o sentence mining. Naquela página que é do meio para frente, eu falo de sentence mining. O que é o sentence mining? É você colecionar frases. Então, você vê um filme, você pega aquela frase legal, você vê uma música, enfim, você vai colecionando frases. Mas qual que é o problema que eu notei?
embora eu falo isso já há anos, né? Ninguém coleciona frase, ninguém tem, talvez, assim, a, o tempo ou, sei lá, falta alguma coisa para que o aluno realmente consiga fazer isso. Ou seja, ele ouviu música, vai lá e escreve uma frase. Ele viu uma cena de um filme, gostou da frase, escreve lá. Aluno nenhum faz isso. Eu nunca vi. Na verdade, eu vi um fazendo só, né? Talvez um ou outro fez e não me falou, mas enfim, eu não vejo isso aí. Eu fiz porque eu queria testar o método e funcionou. Então, qualquer ideia, no material, as frases estão ali, né? Então, você não está minerando frase nenhuma, as frases já estão ali. Então, qual que é o seu único papel? Ler, entender e procurar no dicionário que você não sabe. Aí sim, quando você constrói sua outra frase, escrevendo, aí sim você está fazendo algo mais ativo e está contribuindo para o Sentence Mining, mas já tem um caminho dado. Ou seja, baseado de novo no livro, em economia comportamental, em pesquisas, tudo isso vai contribuir para que você aprenda. Esse vídeo não é o único, eu pretendo repetir esse conteúdo de formas diferentes para que um dia caia a ficha. Quer testar? E aí vem a proposta final. Quando eu aprendi alemão em 8 meses, eu aprendi o suficiente para entender uma programação da TV alemã, né, que era o objetivo na época. Eu percebi, a teoria era o seguinte, que se eu estudasse 10 mil frases, eu conseguiria fazer isso. E eu fiquei encantado com a ideia e eu fui um pouco desconfiado. O que eu fiz? Comprei um caderno de 10 matérias, escrevi lá um tanto de frases, depois comprei mais um e fiz um tanto de frases, e o objetivo era chegar às 10 mil frases. Só que aconteceu uma coisa no caminho que é engraçado. Eu já não aguentava mais escrever 10 mil frases, né? Porque eu não percebia evolução. Mas por quê? Porque, na verdade, quando eu cheguei numa média de 3 mil frases, eu já dava conta de tudo que eu precisava. Eu conseguia assistir o canal que eu queria assistir, eu conseguia entender as músicas que eu conseguia entender. Professor, mas você conseguir isso 100%? Não, que é um outro problema que o aluno pensa. Você precisa entender 100%, você precisa entender, saber o que está falando, sabe? Mas aí, como o objetivo era chegar às 10 mil frases, eu continuei, ou seja, eu fiz 3, 4, 5 e por aí vai. Com que propósito eu faço para o meu aluno? Você tem o material em mãos? Ótimo. Não tem? Tem um caderno? Ótimo, não tem problema. Mas qual que é a ideia? É que você anote a virada de chave, porque ela vai acontecer. Quando você começar a trabalhar com essas frases, ler frases, pensar em frases, escrever o comentário do lado com outra frase, uma hora vai virar uma chave e você vai se assustar, porque é muito legal. E aí vai acontecer o que o livro fala, que é o tópico final, ou seja, depois deixar o livro em algum lugar, depois de ter o hábito de fazer alguma coisa todos os dias, para o seu cérebro saber que aquilo é uma necessidade, vem a recompensa. O único problema é que no inglês a recompensa demora um pouco mais, mas quando ela chegar, você fala assim, eu deveria ter feito isso antes. Vai por mim, eu sei o que eu estou falando, tanto por mim quanto os meus alunos. Simples assim, né? Então, vai lá, vai fazer o livro e vê a virada de chave. Professor, eu fiz o livro inteiro, não virou a chave. Tem a sequência, mas vai virar. Se você for uma pessoa de mente negativa, você talvez fale assim, eu não percebo nada. Porque às vezes eu falo para o aluno, você percebeu que você já mudou? Não percebi, pois mudou, né? Aí, para finalizar, é o seguinte, professor, então só de eu escrever frase, ler frase, vai funcionar? Não, falta só um detalhezinho, tá? Você precisa ouvir inglês. Aí sim, a mágica está complexa. Por quê? Você vai aprender vocabulário, você vai aprender frases e você vai ouvir e ler. E uma hora essas duas coisas se encontram. Aí, meu amigo, é só falar inglês. Duvida? Quer pôr em prática? Experimenta. Se você testar, né, você vai ver que você não vai ter mais desculpa para nada. Porque, assim, tempo não é mais desculpa. Dinheiro, bom, basta o valor de um curso, basta você fazer isso no caderno, né? O material é super em conta se você pensar num curso completo. Professor, mas é melhor ter aula. Claro que é melhor ter aula. Eu estou aqui para vender meu curso. É muito melhor ter aula por conta do feedback e tudo mais. Porém, eu acho que quando você vê o resultado, o preço passa a ser relativo, pagar por isso passa a ser relativo. Vai por mim. Comece hoje, mas todos os dias, pelo menos uma frase. Se você fizer ler uma frase e completar com uma outra frase, pensa comigo, em um ano você terá lido 365 frases. Se você escrever, dobra esse número, vai dar aí mais de 700 frases, certo? E você vai perceber a diferença, porque nessas 700 frases,
com certeza você vai aprender no mínimo aí uma média de umas 2.000 palavras em inglês, que é mais que suficiente para você falar inglês naturalmente. Ah, professor, mas eu preciso saber mais? Sim, mas sempre é interessante. Mas vamos começar? Bom, esse é o desafio que eu tenho para vocês. De novo, olha no link lá para ver se interessa adquirir os livros. Inclusive, para quem está fora do país, tem o link da Amazon. E para quem está no país, tem outro link que eu vou colocar lá certinho. Ó, esse link para quem está no Brasil e esse link para quem está fora do país. Ah, para finalizar, tem um amigo querendo aprender inglês? Ajuda e compartilha esse vídeo. É isso aí, pessoal. Até mais. Valeu!